Agradeço a presença de vocês e também dos nossos internautas que acessaram o site da CIL, onde está sendo ao vivo esta palestra que nós vamos oferecer hoje do Encontro de Empresários. Relembrando que o principal objetivo do Encontro de Empresários é estreitar laços, proporcionar interação entre nossos associados e empreendedores de toda a região, a fim de fomentar experiências e promover melhoria contínua das empresas. Hoje teremos a participação do especialista sênior Sérgio Altieri, que atua há mais de 12 anos no setor elétrico e é responsável pelo planejamento de mercado e suprimentos de energia na Electro. E também o especialista comercial Renato Cornetti, que estará assessorando para qualquer dúvida eventual no seu departamento. A palestra é o cenário brasileiro de energia elétrica. Então, vamos dar início à nossa palestra e vamos convidar, então, o Sérgio para que venha à frente, então, fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Sérgio Altieri. Vou tentar fazer uma apresentação bastante informal, um bate-papo mesmo, passar algumas informações que são importantes para vocês, né? O setor elétrico ele é um bicho estranho, né? Ele tem uma regulamentação toda específica, uma coisa realmente bem diferente, muito provavelmente do mundo dos empresários em geral, né? Ele é um serviço público, né? Então tem uma regulamentação, enfim. Eu vou tentar passar um pouquinho sobre tudo isso, falar um pouquinho sobre como está nosso setor hoje, quais são as perspectivas, falar um pouquinho da crise hídrica, que todo mundo deve estar ouvindo falar aí já há algum tempo, e tentar dar uma passada pela questão dos preços, que com certeza aí todos que recebem a conta de energia devem ter se assustado nos últimos tempos aí, né? Isso desde o ano passado. Então fiquem à vontade se vocês quiserem me interromper durante a apresentação, se quiserem no final anotando as perguntas, do jeito que vocês acharem melhor, para mim é indiferente, tá ok? Então, eu vou rapidamente falar sobre Electro. Eu acho que a grande maioria aqui, se não todos, são clientes da Electro, né? Então, vou falar um pouquinho bem rápido sobre a empresa, só para vocês terem uma ideia de números, né? Vou falar um pouquinho do setor elétrico brasileiro, como que está a nossa matriz hoje, quais são as perspectivas para os próximos 10 anos, né? Vou falar dos preços, que eu acho que talvez esse seja o tema mais picante do nosso bate-papo hoje aqui, né? E vou falar um pouquinho da situação hidrológica, que também é um tema que tem sido veiculado na mídia aí já desde o ano passado, desde o meio do ano passado, em que a gente vem enfrentando realmente uma situação um pouco mais crítica do ponto de vista de água, com certeza, mas isso tem um rebatimento na energia elétrica, né? Como vocês podem ver no mapa do estado de São Paulo, né, isso é a nossa área de concessão, né? Toda distribuidora de energia elétrica do Brasil ela tem uma área de concessão, ela tem uma área determinada para atender. A Electro ela tem todas essas regiões pintadinhas aqui, tá? Que pega praticamente todo o litoral do estado de São Paulo, aqui o interior de São Paulo, a região de Limeira, Rio Claro, e o noroeste do estado, e pega algumas cidades aqui do Mato Grosso do Sul também, tá? Então é uma área bem espalhada pelo estado, são praticamente 4 empresas em uma só, né? Então nós aqui estamos nessa região aqui, onde realmente os setores que são mais preponderantes realmente é a indústria e o comércio, né? Tem aqui a região de turismo, né, que é toda essa região aqui, e aqui é a região basicamente de agropecuário, né? Principalmente agora com a evolução da cana-de-açúcar, a gente tem ali uma série de empreendimentos relacionados à indústria do etanol, né? Então, só para vocês terem a dimensão da Electro, né? Toda aquela área pintadinha do mapa lá dá em torno de 120 mil quilômetros quadrados, né? Que é a área que a gente atende, né?
temos quase 110 mil quilômetros de redes, então todas essas linhas aí que a gente vê nas ruas, somando da nossa área inteira, dá algo como 110 mil quilômetros, né? Então exige um esforço para manter isso funcionando adequadamente bastante grande, né? Hoje são 2,4 milhões de clientes, então a gente tem 2 milhões e 400 mil unidades consumidoras ligadas na nossa rede e uma população dentro da nossa área de concessão de mais de 6 milhões de habitantes. Tá? E aqui são outros detalhes, mas enfim, alguns números interessantes, né? Isso aqui até a primeira vez que você vê assusta, né? São 1,62 milhão de postes que a gente tem espalhados pela área. Então realmente é uma infraestrutura muito grande para a gente conseguir levar energia elétrica, que hoje no Brasil é o serviço público mais universalizado, né? Quase que 100% dos brasileiros têm acesso à energia elétrica, e aqui na nossa área de concessão não é diferente, né? Aqui é uma visão geral do nosso mercado, né? Como que o nosso mercado está dividido. Então, em termos de quantidade de energia consumida, o segmento que tem a maior participação no consumo de energia da Elektro é o segmento industrial, com quase 43%. Então, toda a energia consumida dos clientes da Elektro, 43%, vem da indústria, né? E, em segundo lugar, aqui a gente tem são os residenciais, em nossas casas, né? E, em terceiro, o segmento comercial. Tá? Só que em número de clientes, né, basicamente, a grande esmagadora maioria são de residências. Então, é um atendimento bastante de varejo, um atendimento pulverizado, um grande número de quantidade de unidades consumidoras, que representam aí 85% dos nossos clientes. Tá? E aqui uma notícia triste, né? Se a gente olhar aqui, isso aqui é o crescimento do mercado da Elektro, tá? Ele cresce em taxas em torno de 3,5% a 4% ao ano, em termos de energia consumida. Só que o grande destaque negativo aqui é a nossa indústria, né? A nossa indústria, desde 2012, ela vem patinando, né? Ela vem patinando. Não vou entrar aqui nos motivos nem nos detalhes, mas o reflexo direto a gente tem na classe industrial. Só para vocês terem um número na cabeça, o primeiro trimestre de 2015, o consumo industrial caiu quase 6% em relação ao primeiro trimestre de 2014. Isso porque 2014 já tinha caído 2,5% em relação a 2013. Então, assim, isso aqui é um sinal claro de que a nossa indústria está passando por dificuldades, né? É um reflexo direto no consumo de energia, né? Por outro lado, a gente tem aqui essa é a boa notícia, né? O setor comercial, né, ele vem crescendo aí a taxas bastante elevadas. Isso também é um reflexo da própria política econômica, né? A evolução que os serviços tiveram aí nos últimos anos. Então, da mesma forma que a indústria, isso aqui a gente tem o reflexo no consumo, só que para o lado bom, o lado do crescimento, né? Então, na média, a gente está crescendo ali em torno de 3,5% a 4%. Esse ano, ao que tudo indica, pelo menos o nosso primeiro trimestre aí está indicando, o nosso mercado de energia está sofrendo uma retração, ou seja, tem um encolhimento no consumo de energia, né? Isso já está afetando a classe comercial, né? Que se vocês olharem as taxas de crescimento do comercial aqui, isso já começa a afetar também o segmento comercial, né? O industrial nem se fala, né? Praticamente é uma continuação do que a gente vem observado aí nos últimos anos. Aqui é uma parte da palestra mais informativa, né? Mas eu acho interessante, são dados interessantes sobre o setor elétrico, como que ele está estruturado, que tipo de matriz elétrica a gente tem, como isso vai ser no futuro. Então, aqui muitas pessoas têm várias curiosidades, então também fiquem à vontade para me interromper e fazer alguma pergunta, tá ok? Então, isso aqui é super importante, né? O setor elétrico hoje no Brasil, na verdade, isso desde dos anos 90, quando o setor elétrico foi completamente reestruturado no Brasil, né? Ele é dividido praticamente em 4 segmentos, né? São divisões bem claras, né? Então, a gente tem o segmento da geração, né?
a gente tem o segmento da transmissão. O que é a transmissão? São as grandes linhas de transmissão de energia, né, em altíssimos níveis de tensão. Né? Então, um exemplo é a linha que traz energia lá de Itaipu, aqui para o estado de São Paulo. São essas linhas realmente de grande capacidade. Né? A gente tem também as empresas de distribuição, que é o caso da Electro e N outras, na verdade 63 outras espalhadas pelo Brasil, tá? Que são empresas que são responsáveis por entregar energia no varejo. Né? Então, é entregar na residência, entregar na indústria, entregar no comércio. Né? E, por fim, os consumidores. Né? Na distribuição aqui, uma informação que é super importante, isso também é uma das particularidades do setor elétrico brasileiro. Essas empresas de distribuição aqui, assim como essas empresas de transmissão, a remuneração dessas empresas está associada ao serviço de entrega de energia, ou seja, a disponibilização do poste, a disponibilização do transformador, a disponibilização do fio. Então, a remuneração dessas empresas está atrelada a isso, ela não está atrelada à venda de energia, que é o que todo mundo imagina. Né? As distribuidoras de energia, elas simplesmente são repassadoras da energia desses caras aqui. Ó. Tá? Então, quando a gente fala em preço da energia, a gente tem que pensar em quebrar o setor nessas três caixinhas, né? O que é geração, que é, de fato, o custo da energia, que aí é o que a gente ouve na mídia relacionado a as térmicas estão despachadas desde 2012, isso aumenta o preço de energia, a falta d'água aumenta o preço de energia. Quem está sendo impactado, principalmente na cadeia aqui, é a geração. Tá? No caso da transmissão e da distribuição, a remuneração é atrelada ao ativo que a gente disponibiliza para o cliente receber energia na casa dele. Então, a gente seria como uma concessionária de rodovia, né, em que a gente disponibiliza a pista para os carros passarem. A gente não é responsável pelos carros. Né? Então, isso é bastante importante, que mais para frente eu vou entrar na questão dos preços, para ficar um pouco mais claro da onde estão vindo todos esses custos aí, desde o final do ano passado, e agora mais recentemente mais uma elevação significativa de custos, para que isso fique claro da onde que está vindo. De todos esses segmentos aí, o Brasil ele tem o planejamento da expansão do setor elétrico como um todo, um planejamento centralizado. Quem faz isso é o governo federal. O governo federal ele tem uma empresa que é associada ao Ministério de Minas e Energia, que faz um planejamento de longo prazo para o setor elétrico. Né? O setor elétrico ele também tem essa particularidade, ele é um setor que exige um planejamento de muito longo prazo, porque normalmente são empreendimentos, qualquer empreendimento, eles são, primeiro, são grandes, então geram uma série de impactos e uma série de variáveis, aí, seja variáveis sociais, variáveis ambientais, né? E são projetos de capital intensivo. Né? Então, você exige que esses projetos sejam planejados com muita antecedência. Né? Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, uma usina hidrelétrica, seja ela uma Belo Monte, que é um monstro, né, ou uma usina até de menor porte, é em torno de um planejamento de 10 a 15 anos para você, entre você começar a estudar aquele rio, começar a estudar aquele aproveitamento hidrelétrico, até isso virar uma usina. Né? Então, realmente, o planejamento centralizado ele é necessário nesse caso para sinalizar para os investidores e para o próprio governo para onde deve caminhar a infraestrutura no segmento de energia elétrica. Né? Então, aqui é um resumo bem rápido do que é o plano decenal. Esse plano decenal é feito todos os anos e o governo olha um horizonte de 10 anos à frente. Né? Então, ele pega tudo que ele já tem mapeado de projetos, em que datas esses projetos devem entrar, quais são os custos estimados desses projetos. Então, esse é um plano decenal, é um plano bastante importante para o setor de energia elétrica. Né? Então, aqui no final de 2014, o Brasil chegou a uma potência, uma capacidade de geração instalada de 131 gigawatts. Tá? Só para vocês terem uma ordem de grandeza, a usina de Itaipu, que é a segunda maior do mundo hoje, ela tem 14 gigawatts de potência instalada. Então, é como se a gente tivesse praticamente 10 usinas de Itaipu aqui. Então, é bastante significativo, né? É uma capacidade grande. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de energia elétrica do mundo. Né?
E, como eu falei, né, é um setor de capital extremamente intensivo, então nos próximos 10 anos, até 2023, a expectativa é que sejam investidos no setor elétrico algo como 309 bilhões de reais. Tá? Aí tem investimento em novas usinas, investimento em linhas de transmissão, investimento na capacidade de distribuição dessa energia, né? Então é bastante significativo, né? Outro ponto importante aqui é como que a nossa matriz vai evoluir. Então hoje todo mundo ouve falar que o Brasil é um país tipicamente hidrelétrico, isso é verdade, né? Hoje basicamente 80% da nossa capacidade ainda é de usinas hidrelétricas, né? Isso tende a cair ao longo do tempo, porque as usinas estão ficando cada vez mais longe do nosso mercado, né? O nosso mercado é aqui no Sudeste, e as usinas estão cada vez mais indo para o Norte, para aproveitar os rios de lá, né? Então a tendência é que essa participação da hidroeletricidade na nossa matriz ela tenda a reduzir, né? Isso se espera que chegue lá em 2023 na casa de entre 60% e 70%, né? Só que, por outro lado, no Brasil, um fenômeno também dos últimos 4 anos, é um dos países que mais amplia sua capacidade de geração eólica, geração dos ventos, né? Então, lá em 2023, o que hoje é 2% da nossa matriz, ou seja, é quase irrelevante, espera-se que isso chegue a 12%. Esse número de 2% aqui era no final de 2013. Final de 2014, isso já chegou a 4%. Né? Então, isso aqui é uma coisa impressionante que aconteceu no Brasil. Hoje é uma das fontes mais competitivas de energia que a gente tem. Né? Então, assim, é de se imaginar que esse número aqui seja bastante factível ou até superior lá no longo prazo. Né? Então, eólica é uma coisa para a gente ficar de olho. Outra coisa importante, né? A gente deve chegar lá em 2023 com uma capacidade instalada de 196 gigawatts, né? Então não chega a dobrar, mas quase isso, né? Então acredito que isso aqui reflita um pouco desses 309 bilhões que são esperados aí, né? Linhas de transmissão, hoje no Brasil, em torno de 110 mil quilômetros dessas grandes linhas de transmissão, essa que a gente vê na estrada, correndo na estrada, né? Isso deve aumentar mais em torno de 26 mil quilômetros também até 2023. Né? E, como eu tinha falado, é um serviço público mais universalizado no Brasil hoje. Né? Então, é um setor que, assim, apesar de todas as crises que a gente enfrenta, é um setor que exige um cuidado muito grande e vai exigir uma quantidade de recursos muito grande nos próximos 10 anos e com certeza daí para frente também. Né? Então aqui é só um complemento do que eu falei. Hoje nossa matriz é predominantemente hidrelétrica, ela continuará a ser predominantemente hidrelétrica em 2023, mas com um crescimento muito grande aqui da energia eólica. E alguma coisinha de solar. Solar ainda é muito caro. Né? Talvez aconteça com a solar o que aconteceu com a eólica. Só para vocês terem uma ideia, a eólica, há 5 anos atrás, ela custava em torno de R$ 280 o megawatt-hora. Então, cada megawatt-hora gerado, 280. Hoje, você já tem eólicas gerando a R$ 100 por megawatt-hora. Né? Então, a evolução tecnológica, o ganho de escala que você teve da produção desse tipo de gerador no Brasil foi um negócio impressionante. Pode acontecer a mesma coisa com a solar. Tá? Hoje a solar é mais ou menos R$ 300 por megawatt-hora. Pode ser que daqui a alguns anos ela ganhando escala, ganhe competitividade e chegue a ter um preço mais atrativo. Mas independentemente disso, um sistema elétrico do porte que o Brasil tem, ele nunca vai poder abrir mão dessas duas fontes aqui, que é a fonte hidráulica e a fonte termoelétrica. Né? Por quê? Por favor. A eólica é 100, a solar 300 e pela ordem a termo e a hídrica. Tá. A térmica, na verdade, ela de todas aqui ela é a mais cara. Tá? Ela sem dúvida nenhuma é mais cara
E ela depende muito, o custo dela depende muito do combustível, né? Você tem térmica a gás natural, você tem térmica a carvão, você tem térmica a óleo combustível, você tem térmica a biomassa de cana, né? Então, varia bastante o custo da térmica. Mas assim, em termos de ordem de grandeza, olhando hoje, comparativamente, a hidrelétrica aqui a gente tem projetos entre 70 e 100 reais, tá? 70 e 100 reais por megawatt-hora. A eólica, como eu falei, os melhores projetos estão na casa de 100 reais, mas na média, em torno de 130 reais por megawatt-hora, né? A solar, praticamente 300, que ainda é muito inicial. E as térmicas, elas devem hoje, uma média nacional, girar em torno de 250 a 300 reais por megawatt-hora. Aí a pergunta, pô, mas por que a gente vai pôr térmica, se ela é tão cara assim? Porque o sistema precisa. Né? Para você operar um sistema do tamanho do Brasil, o operador nacional do sistema, que é quem olha se está tudo funcionando, se a energia está sendo gerada na quantidade correta, está sendo entregue no lugar correto, você precisa ter fontes que ele possa ligar e desligar. A eólica você não liga e desliga. A eólica venta, ela gera. Parou de ventar, ela não gera. Né? A solar, a mesma coisa. Tem sol, ela gera. Não tem sol, ela não gera. A térmica, não. A térmica precisou ligar, queima o gás. Precisou desligar, para de queimar o gás. Então você precisa ter no nosso parque, mesmo ela sendo mais cara, essa reserva técnica, vamos chamar assim. Senão você não consegue operar o sistema elétrico. Então qual que é a ideia? Essas térmicas aqui, é importante que elas estejam no sistema, mas a operação do sistema tem que tentar minimizar o uso delas o máximo possível. Então, enquanto eu puder usar todas as fontes mais baratas aqui, eu vou usar as fontes mais baratas. Quando eu não tenho mais essas fontes mais baratas para usar, eu vou para a térmica. E é isso que está acontecendo hoje. E aí são alguns das usinas que estão previstas, das usinas gigantes que estão previstas para entrar no Brasil nos próximos anos. Com certeza algumas delas vocês já ouviram falar, essas duas aqui com certeza, Santo Antônio e Jirau, que são as usinas lá de Rondônia, né, cidade de Porto Velho, são usinas aí que juntas dão praticamente meia Itaipu. Né. Um outro monstro aqui, esse é um monstro muito grande, que é a usina de Belo Monte, 11,2 contra 14 de Itaipu, ou seja, uma usina gigantesca. E essa aqui a gente vai ouvir muito falar dela ainda. Ainda a gente está ouvindo falar pouco, porque a quantidade de problemas que estão sendo enfrentados para colocar essa usina de pé lá é algo assustador. Né? De tudo, caráter indígena, ambiental, social, impacto nos municípios em volta, enfim. Isso aqui é uma luta para colocar um empreendimento desse tamanho de pé. Né? É uma luta muito... Só para vocês terem uma ideia, esse empreendimento aqui, eu não vou lembrar o nome dele, ele é estudado desde a década de 70 no Brasil. Né? É um projeto que vem sendo estudado desde a década de 70, foi sofrendo N alterações até virar o que ele é hoje. Né? E ainda assim, continua enfrentando uma série de problemas. Né? É a região amazônica, todos os projetos a partir de agora, que a gente for colocar aqui, e vocês podem ver que eles estão praticamente todos concentrados aqui, cada vez é um desafio maior para o empreendedor. Seja ele empreendedor estatal, seja ele empreendedor privado. Né? O desafio é enorme, enorme. Né? Outro monstro que vai entrar também até 2020, essa São Luís do Tapajós, vi a primeira reportagem dela ontem no Fantástico. Eu acho que quem viu o Fantástico viu os desafios da Amazônia. Foi falado dessa usina, os próprios índios lá questionando que vai inundar uma área muito grande da reserva deles. Então, esse aqui é o próximo que a gente também deve começar a ouvir aí na mídia. Né? Aqui a gente tem também uma terceira usina nuclear, que é a usina de Angra 3, né? Uma usina também de um porte razoável, né? É praticamente uma Angra 2, igualzinha a Angra 2. Né? E, como eu tinha falado lá antes, os parques eólicos que no Brasil eles ficam só em 2 lugares. Eles ficam lá no Nordeste, principalmente na costa do Nordeste aqui, e no Sul, tá? Que é onde venta. Então, os primeiros projetos, com certeza,
todos eles vão estar localizados ou aqui no litoral do Rio Grande do Sul ou no litoral do Nordeste, né? Existem potenciais eólicos em outros lugares do Brasil, mas primeiro a gente aproveita os melhores, depois a gente vai indo para os piores, e os melhores estão lá, né? Aqui também, como a gente é abençoado, né? Projetos eólicos aqui principalmente aqui na região do Ceará, são os recordistas de produção de energia elétrica no mundo, né? Então, venta tanto lá, ninguém imaginava que, só para vocês terem uma ideia também de números, um projeto eólico na Índia, região que tem as monções lá, enfim, aquelas grandes ventania maluca, ela consegue gerar em torno de 25% a 35% do tempo, ou seja, tem vento suficiente para funcionar o catavento em torno de 30% a 35% do tempo. Aqui no Nordeste, tem algumas usinas que estão chegando a 60%. É um negócio inédito, é inédito. Eu conversei com algumas pessoas de outras empresas e falaram, não, isso é mentira, não é possível. Não é possível. E é possível, a gente tem. Sistema de transmissão, aqui dá para ter uma ideia da dimensão e da complexidade de operar um sistema como o nosso. É um sistema comparável ao sistema inteiro da Europa, né? Só aqui no Brasil, né? Então, esse sistema interligado, né? Todas esses rabiscos aqui são grandes linhas de transmissão. Então, hoje o Brasil está quase que 100% interligado, é operado centralizadamente um único sistema, né? Então, isso aqui gera benefícios, né? Claro, você tem interligação, você tem possibilidade de fazer geração em diferentes pontos do país, aproveitando o vento do Nordeste, os rios do Norte, mas ele traz uma complexidade e traz custo, porque você precisa botar todas essas linhas, porque a nossa carga, o nosso consumo está concentrado aqui, ó, na região Centro-Sul. Então, você bota uma usina como essas aqui do Rio Madeira, você constrói uma linha de transmissão de 2.500 quilômetros para trazer energia de lá até aqui, né? Então, esse é mais um desafio se operar um sistema desse tamanho, né? E, por incrível que pareça, mesmo assim é mais barato. É mais barato. No final do dia, sai mais barato do que construir termoelétricas aqui, por exemplo. A gente poderia construir uma termoelétrica aqui em Limeira, né? Mas alguém quer uma térmica jogando fumaça no ar, deixando mau cheiro, enfim. Então tem todas essas coisas aí que a gente tem que ponderar também, tá? E o setor de distribuição, a particularidade do setor de distribuição é que ele no Brasil ele é majoritariamente privado, né? São a iniciativa privada que cuida dessas empresas, né? E no setor de transmissão e geração é o contrário, ele é majoritariamente estatal, né? Então aqui é um pouquinho diferente. A Elektro é esse azulzinho aqui no estado de São Paulo, ó, e cada empresa tem uma área de concessão, né? Então tem o verdinho aqui que é a CPFL, tem o amarelinho aqui que é a Light, cada um tem um pedacinho que ela tem que atender, tá? Então, a visão, o negócio de distribuição, boa parte eu já falei, mas o que é importante aqui, né? Isso até o Valmir deve, com alguns aí que ele já teve reuniões aqui na associação ou em outros ambientes, ele já deve ter comentado no Mercado Livre, né? O que é esse Mercado Livre, né? Na verdade, alguns clientes eles podem optar de quem ele compra energia. A distribuidora sempre vai estar presente, porque ela é dona do poste, ela é dona do fio e ela vai ser remunerada pelo caminho que que a energia vai correr. Mas você pode fechar um contrato de energia com qualquer outra empresa. Basta você ter uma demanda contratada aqui, ser do grupo A, né, clientes de alta tensão, e ter uma demanda contratada acima de 500 kW. Daí você pode optar por qual fornecedor de energia você vai ter. Sempre a distribuidora vai estar presente, porque ela é dona da estrada, né? O negócio da distribuidora ele é limitado ao serviço regulado. Então, quando as distribuidoras assinam um contrato de concessão, seja ela privada ou seja ela estatal, ela assina um contrato de concessão com a União, né? A União é dona daquilo, a distribuidora é uma operadora daquela empresa, né? Então, ali estão definidas todas as regras que essa distribuidora tem que seguir. Então, assim, é muito difícil fazer negócio com distribuidora? É impossível, eu diria.
porque a gente está realmente controlado pela regulamentação que é federal. Então a gente tem que cumprir aquilo ipsis literis, a gente tem pouca margem de manobra. Então é um serviço extremamente regulado, né? São contratos aqui de 30 anos, então da Elektro começou em 97, vai até 98, vai até 2028, né? E é um monopólio natural, né? Então, na área de concessão da Elektro, quem sempre vai receber pelo fio, né, que a gente fala, pela infraestrutura, é a Elektro. Não teria sentido vir uma CPFL e construir uma linha do lado da minha. Ficaria mais caro o molho do que o peixe, né? Então, você teria a opção de escolher, mas com certeza seria mais caro. Então é um monopólio natural e quem controla esse monopólio natural é a ANEEL, que é a agência reguladora, ela que fixa as tarifas, os preços que eu posso cobrar, enfim, aqui já entrando um pouquinho na questão dos preços, tá? E aqui também eu já falei, vamos pro que interessa, né? Então, a evolução dos preços de energia. Então, no Brasil, como ele é um país, como eu falei, tipicamente hidrelétrico, o preço da energia está extremamente associado à chuva, né? Chove muito, reservatório das hidrelétricas enche, o preço abaixa. Chove pouco, os reservatórios são usados e o preço sobe. E essa curva aqui, ó, essa curvinha aqui, mostra justamente isso, né? Então, o que ela está mostrando aqui para a gente? Se você olhar, ó, esses aqui são os preços de energia ano a ano, tá? E aqui uma abertura até abril de 2015. Os preços de energia geralmente estavam baixos, né? Eles chegavam lá a 135, enfim, 70, mas eram preços baixos, né? O que está acontecendo desde o final do ano de 2012? Né? Desde o final do ano de 2012, a gente vem passando por um período hidrológico, ou seja, um período de chuva muito ruim, comparativo à média histórica que a gente acompanhava. Qual que é o reflexo imediato disso? O reflexo imediato são nesses preços aqui, ó, né? Então isso começou lá em 2012, tanto é que na média do ano a gente ainda não percebe, mas lá no final de 2012, o preço da energia elétrica chegou a R$ 500 por megawatt-hora, né? 2013, ela também teve alguns momentos do ano em que ela atingiu patamares como esse. E em 2014 foi o caos, tá? A gente nunca teve no histórico um período de preços tão elevados de energia elétrica por conta da falta de chuva, né? Então, isso aqui é o preço à vista da energia. Se eu for chegar hoje lá e comprar uma energia, ela vai custar isso. Então, para quem estava lá em 2014, isso chegou a custar R$ 823 por megawatt-hora. É assustador, né? E hoje ela está aqui na casa de 388. Então aqui a gente começa a nossa explicação de preços, por que está aumentando tanto esse negócio, né? Desde o ano passado. No ano passado foi 40%, esse ano a gente teve agora em abril mais 24%, tem as bandeiras. Da onde está vindo esse negócio? Está vindo daqui, tá? Está vindo daqui, do preço à vista de energia, né? Então, quando o gerador não consegue gerar o que ele precisa, ou a capacidade de geração do sistema fica comprometida, isso tem um reflexo no preço, isso é natural. E isso, pela regulamentação brasileira, é integralmente repassado para o cliente, integralmente. Então, quando a ANEEL vai calcular a tarifa dela, ela diz, olha, o preço da energia está a 800, esse é o preço que a gente vai repassar para o cliente final. Isso ao longo de 2012, 2013, 2014, né, coincidentemente antes do período da eleição, isso de alguma forma foi controlado. Isso foi represado. Vocês devem ter acompanhado que o governo fez uma série de empréstimos às empresas de energia para que elas não quebrassem, né? E chegou agora, acabou o dinheiro. Uma hora acaba, né? Então acabou o dinheiro, 40% de aumento em agosto de 2014, mais 25% agora, né? Então aqui, eu tenho aqui o caso da Elektro, né, mas isso é muito similar no Brasil inteiro, tá? Só para vocês terem uma ideia de como foi a evolução do preço de energia, né?
Então, lá em 2011, quem era cliente cativo da Elektro, né, cliente cativo, pagava lá só pela parcela de energia, não estou falando do uso do sistema, que é o fio, tá? Só da energia que vem lá do gerador. Pagava em torno de R$ 94,00 por megawatt-hora. Isso aí, num período de 3 anos, chegou a 247. Tá ok? Então, o que explica uma coisa maluca? Olha aqui, um detalhe importante aqui. Essa linhazinha verde é o custo das térmicas, tá? O que eu falei lá antes? Eu falei, a térmica é boa para ficar parada, para ser usada pouco, né? Ela tem que ser usada pouco porque ela é cara, né? Só que, como a gente vem tendo aí, esse já é praticamente o 4º ano seguido que a gente tem chuva abaixo da média, o operador do sistema não tem outra alternativa a não ser usar as térmicas, o máximo que ele pode. O resultado disso é que lá em 2011, que eu tinha pouquinha geração térmica, ela custava lá em torno de R$ 97,00 por megawatt-hora. Hoje ela está em 310. Tá? Então, esses detalhes explicam aqui um pouquinho do porquê que essa coisa está acontecendo. Aqui tem até uma analogia que uma pessoa que eu conheço faz, como que, se a gente dividisse o setor elétrico numa pizzaria, né, como que seria a coisa? O pizzaiolo e o fogão, o forno a lenha lá é o equivalente ao gerador, é de onde sai a pizza, né? O garçom, que é o cara que põe a pizza na caixa, deixa ela fechadinha, bonitinha, seria a transmissora, né, que pega um negócio que está pronto e bota na mão, ou do garçom ou do motoboy. E a distribuidora é o motoboy, pega a pizza pronta e leva na casa do cliente e cobra do cliente. O que está acontecendo? A mussarela está mais cara. A mussarela está mais cara. Então a pizza está mais cara e isso vindo a cadeia inteira chega na mão do cliente, inevitavelmente. E no setor elétrico, uma pergunta que pode surgir, mas por que a distribuidora tem que repassar? Ela não pode, durante um tempo, assumir? Não pode. Pelo contrato de concessão e pela legislação, a distribuidora ela é obrigada a repassar 100% dos custos de compra de energia. Então, quando a ANEEL vai lá e define a minha tarifa, a tarifa que vocês veem nas contas de vocês, eu estou repassando integralmente o custo da mussarela mais alta, né? Então, essa também é uma característica do setor elétrico brasileiro. Tá? Então, falando ainda um pouquinho dos preços, além do custo da termoelétrica, que é o que é mais noticiado, que é o que eu coloquei aqui, né? Hoje, desde setembro de 2012, no Brasil, 100% do nosso parque termoelétrico está ligado 24 horas do dia, 7 dias da semana. Imaginem só a logística de uma coisa dessa para você levar em usinas que são de menor porte, mas que queimam óleo diesel ou óleo combustível, você levar óleo todos os dias para essas usinas poderem queimar. Então, assim, tem hora que a gente acha que que coisa maluca, né? Mas é uma coisa maluca mesmo. O sistema está em desequilíbrio. Por isso que essas coisas malucas acontecem. Aqui a gente tem também um outro fator. Lá em 2012, em setembro de 2012, foi divulgada e foi promulgada a medida provisória 579, já faz um tempinho já, mas basicamente foi quando foi anunciado que as contas de energia teriam uma redução de 20%. O que aconteceu? Na verdade, a ideia era boa, né, o projeto era interessante, mas tiveram alguns contratempos. Ela talvez tenha sido feita no momento errado, né, porque ela foi feita, algumas empresas que poderiam aderir a essa medida provisória e reduzir o custo de compra não aderiram, e logo em seguida a gente entrou num período de estiagem, o preço subiu. Então os 20% lá de 2012 hoje estão virando mais 70%. Né? Então, assim, se a gente pensar na origem do problema, ou quando esse problema começou no setor elétrico, é um problema muito grave, ele começou, infelizmente, a partir dessa medida provisória. Né? Infelizmente. E tem um outro detalhe aqui importante, como eu comentei, a gente tem esses grandes megaprojetos na Amazônia, né? E
como esses megaprojetos enfrentam uma série de entraves, eles atrasam, né? Então, hoje o setor elétrico também tem uma série de empreendimentos que já deveriam estar em funcionamento, seja de geração, gerando energia, seja de transmissão, né, e que não está, porque atrasou. E isso também tem um impacto no preço. Você reduz a oferta, você aumenta o preço, né? Então, isso também tem impactado bastante a questão da tarifa de energia elétrica. Por último, falando aqui da hidrologia, já está quase acabando, pessoal. No fim das contas, onde que tudo isso a gente vê mais claramente, né? Então, você vê, não tem a oferta que deveria estar entrando em operação, não está entrando, né? O Brasil é hidrelétrico, a gente tem reservatórios de água, precisa atender a demanda, a gente precisa atender o mercado de energia. Então, vamos usar as hidrelétricas. E está chovendo pouco, então o preço aumenta. E surgem sempre aquela discussão, todo mundo aqui já deve lembrar, ou vivenciou, ou sentiu na pele o que aconteceu lá em 2000 e 2001, né, que foi o famigerado racionamento de energia, né? Então, isso assusta muito, né? E então a gente passou, e acho que todas as empresas do setor elétrico e acho que todos os empresários em geral passaram a olhar esse assunto com bastante cuidado, né? E aqui eu vou mostrar um pouquinho dos números para vocês terem ideia. Hoje eu acho que esse vai ser um pouco mais... Eu fiz essa apresentação há coisa de 2 meses atrás e a situação era bastante preocupante, né? São Pedro também nos ajudou um pouquinho nesses últimos meses, melhorou a condição das represas de água para uso da água e melhorou também a condição das represas para geração de energia, né? Então, essa tabelinha aqui está mostrando o quê, tá? Essa tabelinha aqui, o Brasil, né, ele é dividido em 4 sistemas elétricos, tá? Aqui é olhando o sistema elétrico, tá? Que é o Sudeste, o Sul, o Nordeste e o Norte, tá? O Sudeste é o número mais importante para a gente olhar, porque o Sudeste sozinho ele representa 70% da nossa capacidade de geração e de armazenamento de água para geração de energia, tá? Então esse é o número mais importante. Então, hoje, se vocês pegarem os jornais, os principais jornais, eles devem estar mostrando que os reservatórios de água das hidrelétricas do Sudeste, né, eles estão com uma capacidade de 31%. Então, isso varia de 0 a 100, 0 é completamente vazio, 100 é completamente cheio, eles estão na casa de 31%. Tá? E esse troço esquisito aqui, entendam como chuva. É chuva, tá? Então, no mês de abril, tem chovido até o momento mais do que a média histórica que chove em abril, tá? Então, isso é o 102 aqui, está dizendo o seguinte, tem chovido 102% da média histórica do que chove em abril. Ou seja, legal, a gente está chovendo em torno da média, estamos bem. Por que a gente está com esse número aqui? E eu vou mostrar aqui para vocês. Porque, por exemplo, o mês de janeiro de 2015 foi o pior mês de janeiro da história onde se tem registro de chuvas aqui na região sudeste. O pior. Isso é medido desde 1931. Tá? Foi o pior. Choveu 44% da média histórica. 44%. Ou seja, também algo impressionante, né? Nunca antes visto nesse país, né? Tanto é que é o pior. Né? Então aqui, ó, esse gráfico aqui é só para mostrar um comparativo de como a gente estava no triênio do racionamento lá em 99, 2000, 2001, que é essa linhazinha azul aqui, tá? E como que a gente está hoje, essa linha vermelha, no triênio 2013, 2014 e o comecinho de 2015. Então, se a gente olhar, principalmente no período aqui a partir de 2014, comparativamente a linha vermelha, a gente vê que constantemente tem chovido menos do que choveu lá quando a gente teve racionamento. Menos do que quando a gente teve racionamento. Então isso já, isso alerta, liga um sinal amarelo, né, para o sistema. Né? E aqui é o quanto dessa chuva está conseguindo ser guardada nos reservatórios das usinas. Né?
Se chove muito, dá para eu gerar energia e dá para eu guardar um tanto ainda para quando eu entrar no meu período seco. Se não chove muito, eu não consigo guardar, né? E foi o que aconteceu. Ó, se a gente olhar aqui, a partir do primeiro trimestre de 2013, aqui, os reservatórios do Sudeste, ó, eles vêm caindo, 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 para chegar até onde eles estão hoje, né? O geral é ele ter esse comportamento bonitinho aqui, ó, que chega no período de chuva, ele sobe, entra no período seco, ele desce. Então, a gente está aqui também, comparativamente com o período lá do racionamento, numa situação também bastante desconfortável, né? E olhando o Brasil como um todo, esse aqui é o equivalente do Brasil, a mesma coisa. No Brasil como um todo, em todas as bacias hidrográficas onde a gente tem usinas, tem chovido menos do que no período lá do racionamento, né? E a quantidade de água guardada também é menor do que lá no racionamento. Aí, para encerrar, né, pergunta, pô, mas não teve racionamento ainda? Como é que é possível? A gente está pior do que lá na época que teve aquele racionamento de 20%, né, que pegou todo mundo. Só que a gente tem uma diferença hoje, e é o que está protegendo a gente desse racionamento, né, que é a geração termoelétrica. Lá em 2000, o que hoje é, que eu mostrei antes, em torno de 75% hidrelétrico, lá em 2000 era mais de 90%. Né? E termoelétrica era 10%, 5%. Né? Então, essa curva azul aqui é o que a gente tinha de termoelétrica lá no período do racionamento. Né? Ou seja, o que aconteceu lá? Né? Choveu pouco, acabou a água e não tinha mais nenhuma fonte para entrar no lugar da hidrelétrica. Teve que cortar a carga, teve que cortar o consumo, reduzir o consumo. Aqui, o que tem segurado, e o que tem protegido a gente desse racionamento? São justamente as termoelétricas. Só que qual é a parte chata dessa brincadeira? Quando essas termoelétricas entram aqui para atender, hoje elas estão atendendo um pouco menos de 30% de todo o consumo de energia no Brasil, em torno de 27%. Tá? Quando isso aqui acontece, pressão no preço. Tá? Pressão no preço. Tá? E isso, assim, só para encerrar, no curto prazo, né, é pouco provável que a gente possa abrir mão da geração dessas termoelétricas, porque os reservatórios, deixa eu voltar um aqui, os reservatórios, né, eles deveriam estar, essa linhazinha vermelha deveria estar mais ou menos nesse patamar, a gente está lá embaixo. Então, assim, a gente não pode correr o risco de abrir mão das termoelétricas agora e chegar com esse número aqui lá em novembro com 5%, 10%. Então, as termoelétricas, pelo menos ainda em 2015, continuam. Né? Isso significa que os preços atuais, pelo menos nesse curto prazo, a gente não acredita em novos aumentos, mas a gente acredita sim numa estabilidade. Então, em 2015 e 2016, é pouco provável, a não ser que tenha um dilúvio aí da Arca de Noé, né, é pouco provável que os preços tenham uma redução. Tá? A gente espera uma estabilidade. No longo prazo, quando a questão hídrica se normalizar, como eu falei, o preço ele balança muito de acordo com a chuva. Né? Então, no longo prazo, se a gente tiver aí 1, 2 estações, né, com chuvas na média ou chuvas num patamar adequado, é natural que o preço da energia tenda a se reduzir. Mas assim, no curto prazo, que é o final desse ano, começo do ano que vem, é pouco provável que isso aconteça, tá ok? A companhia tem intenção, projeto para ser uma geradora de energia com outras matrizes renováveis, algum tipo de matriz resíduos sólidos, por exemplo, ou é só na retransmissão? Não, isso é outra coisa importante. A eletrodistribuidora, né, que é a que vocês têm contato hoje, ela não pode, por conta própria, investir em projetos de geração.
Tá? Ela é uma distribuidora, ela tem que se dedicar exclusivamente à distribuição. Pensando no grupo, né, a Electro ela faz parte de um grupo internacional. O grupo tem no Brasil uma série de projetos, né, inclusive projetos de geração eólica. De resíduos, eu vou ser sincero, eu não sei se o grupo está olhando para isso, porque eu não sou da área de novos negócios. Mas o que eu posso dizer é que o grupo está investindo sim em geração eólica, tá, e sim em geração hidrelétrica. Tá? De resíduos eu não sei te afirmar. Eu fiz uma conta rápida. Seriam 25,2 gigawatts a serem gerados até 2023 no Nordeste. Só que no Nordeste não existe a demanda que existe no Sudeste, onde tem a maior concentração das empresas do Brasil. Naturalmente que vai sobrar energia lá e vai continuar faltando aqui. E essas linhas de transmissão, será que estão programadas para chegar aqui ao mesmo tempo? 8 gigawatts em Monte Belo. Quanto tempo vai demorar para chegar alguma coisa no Sudeste? Eu sei que não depende da Electro. Não, perfeito. Mas creio eu que tudo que é feito aqui no Brasil não é pensado simultaneamente. Vamos fazer a hidrelétrica, depois vamos ver como nós vamos levar essa energia a quem precisa. Nosso medo, um investimento tremendo no Nordeste, precisa, né? Mas se não chegar no destino, de nada vai valer. E isso eu acho que é um desafio para o setor elétrico, tá? E é um desafio que tem que ser tratado no curto prazo, né? É realmente isso. O planejamento da expansão, o planejamento das linhas, isso tudo é feito e é muito bem feito. É muito bem feito, né? Só que por N motivos, né? Por N motivos, esses projetos acabam esbarrando em uma série de problemas, como eu falei, a questão dos índios, a questão ambiental, que são problemas que têm que ser endereçados. Não é que a gente tem que sair construindo usina, passando por cima de tudo, não é isso. Mas hoje, eu acho que esse é um desafio grande do setor, um desafio grande do país, né? É realmente colocar essas coisas num processo que ande, né? Que você tenha começo, meio e fim. Hoje, muitos projetos, eles acabam começando, no meio do caminho aparece alguma liminar contra o projeto, aparece uma manifestação até do Ministério Público defendendo alguma causa específica. E assim, o empreendedor ele sofre muito porque ele tem dificuldade realmente de ter uma previsibilidade daquilo, né? Aparecem muitas coisas novas ao longo da vida do projeto, né? Então é um desafio para o setor, você tem toda a razão, não adianta nada a gente investir bilhões de reais no norte e não ter as linhas de transmissão para trazer, não adianta, né? Por mais que seja mais barato fazer esse investimento lá, não resolve o problema e sem dúvida nenhuma esse é um desafio para o setor elétrico e não só para o setor elétrico, o setor de infraestrutura como um todo, né, que todos os segmentos de infraestrutura acabam esbarrando nesses entraves por conta de não se ter um processo, né, as etapas do processo de licenciamento, enfim, de tudo isso claras, né? Então, é um desafio enorme, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente entendeu como se divide o preço da conta final de energia elétrica. O empresário, que vale é o bottom line, né? Quanto eu vou pagar lá embaixo, né? A abertura entre demanda e consumo, ela é importante, mas para nós empresários vale o quanto sai do nosso caixa para pagar a conta de energia elétrica no final do mês, né? Então, eu tenho duas perguntas para fazer para você, né? Nós estamos começando a conviver com um fator que já teve no passado, mas é novo, voltou. As bandeiras tarifárias, né? E a gente está agora com a bandeira vermelha, ou seja, feeling da Electro, até quando continua a bandeira vermelha? Ou seja, esse impacto da bandeira vermelha vai trazer aumento de custo até quando, de acordo com o feeling de vocês? E você fez uma outra afirmação que você acredita que no curto prazo os preços estarão estabilizados, né? E de novo, né? Uma coisa é falar macro, outra coisa é pensar na nossa região aqui. A gente sabe, por exemplo, que setembro tem revisão tarifária na Electro. Então, quando você fala assim, né, os preços estarão estabilizados, alguns podem entender que não terá um aumento de preço em setembro, né? Então, por favor, eu gostaria de ouvir você a respeito.
Então, a bandeira, como que ela funciona? Tá? A bandeira ela é uma antecipação de receita, tá? Para o setor elétrico, não é para a distribuidora, é para o setor elétrico, para que lá no reajuste, então no caso da Electro, o reajuste é em agosto, tudo isso que já foi arrecadado via bandeira não entra lá. Então ele é uma antecipação, ele não é um aumento. Tá? Mas, assim, também no curto prazo, sempre que esse número aqui, ó, que é o preço à vista de energia, ele estiver em R$ 388, a gente estará em bandeira vermelha. Tá? E hoje os estudos indicam, não são estudos exclusivos da Electro, estudos do próprio Operador Nacional do Sistema, da Câmara de Comercialização de Energia, indicam que até o final do ano esses preços não devem sair desse patamar de 388. Então, assim, em 2015 também é pouco provável que a gente tenha qualquer coisa diferente de bandeira vermelha. Tá? Bandeira vermelha. A outra pergunta em relação à revisão de agosto. Quando eu falo em estabilidade, eu falo em estabilidade do preço de energia do Brasil. Tá? Eu não estou falando especificamente da Electro. Tá? Só para vocês terem uma ideia, as regras que vão recalcular as tarifas da Electro agora em final de agosto, elas não estão ainda nem concluídas. Né? Então, qualquer coisa que eu falasse aqui, eu ia estar dando um chute da minha cabeça. Tá? Então, assim, de forma geral no Brasil, é o que eu falei, a tendência é de estabilidade, mas a tarifa, como o Valmir falou, é uma tarifa regional, né? Então a Electro vai aplicar a tarifa na área de concessão dela, assim como a CPFL vai aplicar na dela e assim sucessivamente. Isso sim, sem dúvida nenhuma, tem uma variabilidade. Tá? Eu não posso agora dizer se é mais ou menos, porque eu não tenho nem a regra ainda publicada pela ANEEL. Tá? Então, assim, num contexto geral, eu acredito que seja estabilidade. Especificamente da Electro, eu não consigo responder essa pergunta ainda. Isso também não é um assunto da Electro, é assunto que cabe ao governo federal, mas, assim, vocês, enquanto distribuidora, têm muito mais acesso, contato e até uma visão mais geral com relação ao todo o sistema. Quando nós tivemos agora recentemente o aumento de 40%, depois mais 20%, que acabou quase com 70%, isso é uma opinião pessoal minha, mas também queria dividir com os demais. O governo federal não perdeu a oportunidade de, nesse momento, não de se fazer racionamento, né, mas de se criar, criou-se as tarifas, as bandeiras, criou não, né, elas voltaram, mas criar um outro sistema onde quem gastasse menos, isso serve, na verdade, na sua grande maioria, para o residencial, não para a indústria, né, porque a indústria não joga, não joga energia fora, né, muito pelo contrário. Mas aproveitar aquele momento de aumento, falar, olha, está aumentando a energia na sua casa, vai custar mais caro, de criar na verdade, um deságio mesmo, um desconto para quem gastasse menos, não se perdeu a oportunidade simplesmente de se fazer um reajuste, nesse momento, além de aumentar os preços, né, aproveitar o momento para se fazer, até criar uma cultura diferente, para se gastar menos. Se isso seria viável, né? Na verdade, a tentativa de se fazer isso, as bandeiras, né, elas estão sendo discutidas já há alguns anos. Né? A ideia da bandeira, não no sentido que você falou, de ser um bônus, né? Isso aí eu comento um pouquinho depois, mas aí é minha opinião também. Tá? Mas a bandeira era uma tentativa de se fazer isso, só que ela tem sentido, né? O consumidor percebe isso, quando ele vem lá numa normalidade de pagando a tarifa verde, né, que é a tarifa mais barata, e de repente entra uma amarela ou uma vermelha, que ele, opa, isso chama atenção. Agora, quando o sistema de bandeiras entrou, que foi em janeiro desse ano, ela já entrou na vermelha. Então, o consumidor, na verdade, ele não está reagindo a um sinal de preço, ele recebeu uma tarifa nova. Né? Então, assim, ela, até pelo timing em que ela aconteceu, ela não está dando um sinal de preço. O que você está falando seria uma espécie de entre aspas, vender a minha eficiência, né? Ter um bônus em relação à eficiência. Isso seria possível. Eu não sei como poderia ser construído no setor elétrico, mas é possível. É possível de se estudar, sim. O que falam muito, né? E aí até mais voltado para o segmento industrial, para o grande industrial,
é realmente ele ter a possibilidade de vender a eficiência energética dele. Então, ele tem um patamar de consumo hoje, ele consome, sei lá, 10%, 20% a menos, porque botou um equipamento mais eficiente, criar algum mecanismo para que ele pudesse vender isso, né, para incentivar o grande industrial a fazer eficiência energética na planta dele. Mas essas coisas, nesse sentido, ainda não caminharam. Tá? Não caminharam. Mas tem toda a razão. Agora, é muito ruim quando a gente para pensar nisso só quando a gente está na crise. Né? Fica tudo mais difícil, né? Porque a conta é uma só. Né? Quando você faz uma coisa dessa, de eu vou ter uma redução porque eu economizei, necessariamente você está transferindo o custo, alguém está consumindo no seu lugar, enfim, o sistema funciona assim. Mas pensar isso num momento de crise é muito complicado, porque a quantidade de problemas que vem andando junto com tudo isso aí, que são dezenas dele, problemas graves, impede que você pare para pensar nesse tipo de coisa. Então, assim, isso aí eu acredito que é muito importante, né, é muito importante quando a gente sair dessa... Porque agora realmente a água tá na nossa, quase no nosso nariz aqui. Mas eu acho que é uma ideia muito válida, muito válida. Eu já escutei alguns especialistas falando que a gente está meio que no limite do sistema, né? Entre demanda e oferta, né? Você acredita que nesse período da estiagem nós vamos ter esse tipo de problema, de ter alguns apagões, ou mesmo entrar em algum período de racionamento? É difícil. Isso aqui é importante dividir em duas coisas. O apagão, que é aquele quando passa uma tarde desligado, que é o que aconteceu alguns meses atrás, eu não vou lembrar exatamente a data, isso é uma coisa, né? Normalmente esses apagões que acontecem, que são momentâneos ou duram algumas horas, eles não estão associados à capacidade do sistema. Normalmente ele está associado a algum problema na operação, né? Então, caiu uma linha de transmissão ou explodiu uma subestação, enfim. Geralmente tem algum problema na operação do sistema e você tem esse tipo de apagão, né, que é o blackout. O racionamento é uma coisa muito mais crítica, né? O racionamento é um decreto do governo, o governo fala, você vai reduzir seu consumo de energia em 20%. Se você não reduzir, você vai ser penalizado. E se você for penalizado mais do que 2 vezes, eu vou lá e vou cortar a sua energia. Né? É diferente. Né? Então, assim, esses apagões, qualquer sistema elétrico, em qualquer lugar do mundo, está sujeito. Isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Né? O que a gente não pode é ter 10 desses por ano. Né? Mas ter 1 por ano, 1 a cada 2 anos, é algo normal, faz parte da operação do sistema. Já falar em racionamento, o racionamento, muito mais do que uma decisão técnica, ou além de ser uma decisão técnica, ela é uma decisão política, porque ela afeta o Brasil, o país como um todo, tudo. Né? Então, assim, hoje, o que o governo diz? Né? O governo diz que a probabilidade de se decretar um racionamento desse radical mesmo, ter corte de carga, é muito baixo. É muito baixo. Então, assim, indo com o discurso do governo, o racionamento hoje é um risco baixo. É um risco baixo. Tecnicamente, se você olhar só a questão da energia, talvez, mas hoje o discurso oficial do governo, eu acho que ele está bem aderente até pela realidade que eu mostrei aqui. Talvez há 2 meses atrás, 3 meses atrás, eu não estaria tão otimista, mas realmente o mês de fevereiro, o mês de março e o começo do mês de abril, eles melhoraram muito a situação, Então, assim, apagões é possível que tenha, natural da operação do sistema. Racionamento é uma coisa muito drástica, muito drástica. Agradeço a Eletro, né, por esta palestra maravilhosa, você pelo seu bom desempenho. Acho que as suas explanações foram bastante interessantes. Obrigado pelas respostas, que acho que todos ficaram bastante contentes com as respostas. E eu queria dizer a você que é de mais importante que isso venha ao nosso conhecimento, porque esse assunto é muito pertinente a todos nós. Então, muito obrigado.
A você, Sérgio, ao Renato também, que veio aqui nos prestigiar, e a todos. Obrigado. Aplaudamos,